E estamos de volta com o Estúdio 360, segunda edição desta segunda-feira. E como toda segunda-feira, está aqui ao meu lado o nosso colunista de política, Vitor Vogas. Nós temos dedicado esse dia para tratar de questões ligadas à política e à administração pública. Hoje, o nosso convidado, o nosso entrevistado, será Tadeu Marino, subsecretário de Atenção à Saúde do Governo do Estado. E nós vamos tratar aqui de um tema bastante polêmico, canabidiol. Vitor, muito boa noite. Boa noite, Cacá. Boa noite, Tadeu Marino. Obrigado, subsecretário, pela presença. Bem, começo com a primeira pergunta, que é exatamente sobre essa nova lei estadual promulgada há 10 dias, no último dia 17, pelo presidente da Assembleia, Marcelo Santos, a partir de um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Bispo Alves. O governador Casagrande não sancionou, nem vetou. O projeto foi promulgado, virou lei. E essa lei prevê a criação de um programa de fornecimento gratuito de medicamentos à base do canabidiol aqui no Espírito Santo pelo SUS, na rede pública estadual de saúde. Explica pra gente, por favor, secretário, como é que vai funcionar esse programa. Seria interessante, acho também, explicar para os nossos espectadores o que é o canabidiol. Primeiro, boa noite, Vitor, Cacá. Sempre é um grande prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante como esse. A gente queria afirmar que a gestão pública, os gestores da saúde, nós, gestores da saúde, temos a certeza e temos a compreensão de o canabidiol, que é um derivado vegetal da maconha. Nós estamos falando de canabidiol derivado, não é a maconha, então existe muito preconceito quanto a isso. Esse derivado ele é usado no mundo inteiro, há muitos anos, a gente pesquisa muito antes. O pessoal acha que existe pesquisa desde 2700 a.C. no uso medicinal do canabidiol. Então, nós temos no Brasil há muito tempo de pessoas que usam, principalmente depois de 2015, esse produto. Existe uma discussão a nível nacional, existem projetos de leis no Senado, existem projetos de leis na Câmara tentando regulamentar o uso do canabidiol para uso médico. No estado de São Paulo, desculpe. São Paulo, Pernambuco, várias cidades grandes do Brasil, tem vários estados brasileiros. O que precisamos aqui no Espírito Santo e o que a lei traz para nós é a regulamentação, ou seja, nós construímos uma política de uso do canabidiol na saúde pública do Espírito Santo. Então, como ele é polêmico, primeiro, ainda tem muito preconceito moral, jurídico, religioso, e isso atrapalha até a discussão ampla e científica. Tem vários pesquisadores no Brasil inteiro, universidades brasileiras, mundiais, que provam o uso importante do canabidiol. O canabidiol ele foi muito usado no Brasil desde 2015, mais usado e mais discutido, principalmente nas doenças neurológicas infantis, que eram as convulsões, que a gente chama de epilepsias refratárias. Nós que acompanhamos, vocês que são da imprensa, quantas notícias que tiveram lá em 2015, de as mães entrando na justiça, fazendo movimento, das associações de plantadores, de usuários do canabidiol. Então, isso foi crescente, as pesquisas foram mostrando a importância deles, e hoje, o canabidiol ele não é só usado para convulsão, para epilepsia, ele é usado para muitas outras situações, Parkinson, dores em pacientes oncológicos, insônia, ansiedade, então ele é muito usado. Diante disso, essa lei, como você citou do bispo, nos impõe a acelerar a discussão que existe dentro da nossa farmácia cidadã sobre como vamos fazer o uso do canabidiol, em que patologias, quais são os critérios científicos, ou seja, a evidência científica do uso do canabidiol. E hoje, o canabidiol ele é importado. Muitas pessoas usam com receita médica, importado, vai na Anvisa, preenche um relatório e é importado. O que o Espírito Santo vai fazer nos próximos dias agora é fazer a criação de um grupo técnico-científico para justamente fazer esse estudo com esses critérios que você está nos perguntando, como nós vamos usar, de que maneira vamos usar. Então é isso que a gente quer apresentar para a sociedade capixaba aí até o final de fevereiro, começo de março. Queria esclarecer algo. O senhor mesmo falou aqui que agora existem pessoas que conseguem medicamentos como esse, com esse princípio, na Anvisa. Qual é o tratamento que hoje o governo federal dá para esse tipo de medicamento? Bom, na verdade, não é nem a Anvisa
né, que compra. A partir de lá de trás, de 2015, a Anvisa ela, né, permitiu o uso, mas os medicamentos são importados ainda. Né? Nós só temos um medicamento. Quando a gente fala medicamento, a gente entenda que é o medicamento que tem bula, né, que você vai e compra o medicamento. Só um no Brasil. Então, grande parte do canabidiol ele é importado dos Estados Unidos. Então, se eu vou no psiquiatra ou no neurologista e eu tenho alguma manifestação que o médico acha que eu vou me beneficiar, vamos botar o cara que usa um benzodiazepínico. Vamos botar um nome comercial. Me desculpe eu falar aqui que é o remédio da moda, Zolpidem para dormir. Sim. O cara, em vez de usar 10 dias, o cara usa 6 meses, um ano. Como é que eu, né, como se fosse desmamo esse cara? Às vezes tem muita gente usando o canabidiol para esse tipo de insônia e tem descrição de que as pessoas, de fato, deixam de usar aquele medicamento. Então, eu dei um exemplo. Se o psiquiatra acha que você pode se beneficiar, ele vai fazer uma receita médica. Você, com essa receita médica, você abre a página da Anvisa, tem lá no site da Anvisa, você digita lá e preenche o que a Anvisa quer. Você manda lá $50, $100, o preço que for, aquele preço, né? Ele entra no Brasil via importação da Anvisa, mas o dinheiro é teu. A Anvisa abre a caixa quando chega, lógico, né? Regulamenta aquilo, olha, põe, né, um material, um papel, né, dizendo de que aquilo ali foi importado, está sob o aspecto que você esperava e chega na sua casa, de repente, 10, 15, 30 dias. Agora, essa pergunta sua ela é importante porque é que as pessoas dizem: quem é que pode usar os benefícios do canabidiol? Só rico. Ou as pessoas abastadas. Porque que às vezes medicamentos, além de importados, são caros, não é, subsecretário? Em média... Daí também o mérito dessa iniciativa, dessa nova lei estadual, no sentido de popularizar e baratear o acesso a pessoas que necessitam desses medicamentos no tratamento, mas que hoje não têm condições de pagar por eles? Sim, em torno, Vitor, gira em torno, dependendo da dose, em torno de R$500 entre a compra do medicamento e a taxa de importação. Olha, R$500, nós estamos falando de R$500, que daí as pessoas dizem 60 dias, 80, 90 dias, dependendo da dose dos medicamentos. Mas quem é o médico prescritor? Nós temos esse médico prescritor no SUS. Olha, provavelmente, se você fala um ou outro, não temos médicos prescritores no sistema de saúde. Os médicos prescritores que fazem a prescrição, a maioria deles estão no sistema privado, né? Seja de plano de saúde ou privado. Então, quem tem de usar esse medicamento, ou era e é ainda judicializado, ou é comprado dessa forma. Então, eu penso que essa discussão, as pesquisas, é fundamental para justamente, como você diz, popularizar e dar o benefício à maior quantidade possível das pessoas desse remédio, desse medicamento. Eu acho que essa talvez seja a grande finalidade das pessoas que defendem o uso do canabidiol. Pessoas que eu falo, cientistas, farmacologistas, neurocientistas, né? Nós estamos falando de pessoas que pesquisam isso há muito tempo. Então, a partir do momento que você regulamenta isso, nenhum medicamento da nossa farmácia especializada, a farmácia do Estado, ela só mexe com componente especializado. Não é a farmácia do município que fala pegar dipirona ou, né, a paracetamol ou a amoxicilina. A farmácia cidadã do Estado não tem esse medicamento. E tem medicamentos que a gente fala que é do componente especializado. Doenças neurológicas, oncologia e outras doenças. Então, esse medicamento, provavelmente, quando ele for regulamentado, vai ter o mesmo critério. Ele vai ser incorporado como um componente especializado. E aí, como é que vai ser distribuído? Qual é o protocolo? Receita médica, laudo, manifestando qual é o CID, e aí a farmácia vai fazer essa dispensação. É esse trabalho que nós precisamos e queremos fazer agora nos próximos 90 dias. Ok. A gente está indo para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para a segunda e última parte dessa nossa conversa, essa nossa entrevista com o Tadeu Marino, subsecretário da Secretaria da Saúde, subsecretário de Atenção à Saúde. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta para a segunda e última parte dessa nossa conversa com o Tadeu Marino, subsecretário de Atenção à Saúde do Governo do Estado. Aqui ao meu lado está Vitor Vogas, nosso colunista de política, e eu quero dar continuidade a essa nossa conversa. Nós estamos falando aqui hoje a respeito do canabidiol. Eu queria perguntar o seguinte, uma das questões, o senhor mesmo falou que existe muito preconceito em relação a essa questão e é inevitável que a gente se depare com esse preconceito em comentários do tipo: pode ser um remédio que vicie, pode ser que crie algum tipo de dependência. Existe esse risco?
A pergunta é excelente, Cacá, porque, como eu falei, preconceito, né, a maconha que nós conhecemos, maconha, né, que dá o barato, né, há muitos anos, né, o canabidiol, que é um derivado dessa planta, né, ela não tem nada a ver com o outro derivado, que é o tetrahidrocannabidiol, que é, né, o derivado da planta, que é a maconha, né, que é o tetrahidrocannabidiol. Então, ele não vicia, ele não cria o barato, ou seja, essas alucinações, não tem nada a ver, né? Como vamos chamar de medicamento, que para nós é um medicamento, ele pode ter efeitos colaterais. Por isso que a gente fala que para nós um medicamento ele tem bula. Então, se eu vou usá-lo, quando for regulamentar, o paciente que vai usar pode saber que ele possa dar náusea, como um remédio qualquer que você toma. Agora, não tem nada a ver. Até porque tem algum componente que as pessoas usam nesse óleo, né, o óleo de canabidiol, que às vezes tem associação com esse tetrahidrocannabidiol, mas é limitado a alguns miligramas, 0,5, 0,6 miligramas, justamente para não chegar a esse efeito psicogênico, né, de alucinação. Então, nós estamos falando de um medicamento, gente, né, um medicamento chamado canabidiol, o tetrahidrocannabidiol em doses controladas, farmacológicas, associado, ele pode ajudar, por exemplo, a diminuir a insônia, essas questões todas. Então, ele não vicia, ele não dá alucinação, não dá efeito psicogênico, né, porque o canabidiol é uma planta medicinal e que é estudada com essa finalidade, e não é o outro derivado que pode provocar essas questões. Subsecretário, gostaria de lhe perguntar, o senhor já passou assim, ligeiramente, brevemente, por esse tópico no primeiro bloco da entrevista, mas eu gostaria de lhe pedir para detalhar, digamos, mais detidamente o rol de doenças neurológicas, doenças crônicas, em que o uso de medicamentos à base do canabidiol tem comprovadamente benefícios no tratamento, né? E quais são exatamente os benefícios proporcionados por essa substância no tratamento dessas doenças? Bom, ou seja, por que é importante para esses pacientes? Quando o canabidiol começou a usar de maneira mais frequente, massiva, vamos chamar assim, né, o foco dele, né, da prescrição por neuropediatras, neurologistas e neuropsiquiatras ou neurocirurgiões, tanto é que o próprio Conselho Federal de Medicina lá atrás fez uma resolução que só esses médicos, né, especialistas poderiam fazer essa prescrição, né? Tanto é que o Conselho Federal de Medicina, por pressão de própria classe médica, por pressão de associações científicas, pesquisadores, associação de usuários, derrubou essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, o que a gente observa hoje, de informações, de trabalhos e de relatos, ele entra na insônia, na ansiedade, nas dores das pessoas que têm, por exemplo, doenças oncológicas, câncer, né? Ele entra, como a gente já tinha dito, né, anteriormente, no autismo, nas epilepsias, convulsões refratárias. Então, fibromialgia? Fibromialgia. Então, ele tem aí... Uma curiosidade pessoal, a minha mãe sofre de fibromialgia, então, assim, mas temos um interesse familiar no tema, inclusive. Mas essa é uma coisa interessante, Vitor. Nós tivemos uma pandemia recente que nós, médicos, pelo menos que acreditamos na ciência e preconizamos, principalmente os médicos, daquilo que tem evidência científica para a gente poder prescrever, nós vivemos, infelizmente, como eu falei, o negacionismo, como nós falamos aqui do preconceito. Muitos colegas nossos, infelizmente, usaram cloroquina e ivermectina para tratar Covid. Qual é a evidência científica que tinha? No desespero de uma pandemia, de epidemia, o Conselho da Medicina permitiu ou fechou os olhos, sei lá, uma outra discussão, para fazer a pressão que a gente chama off-label. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa, essas pessoas vão morrer. E aí a gente viu que não tinha nada a ver, né? Cloroquina é um remédio muito mais usado para malária, principalmente no Brasil, outras coisas, assim como a ivermectina é um vermífugo. Então, olha bem quanto uso que foi feito. Só o canabidiol, ele tem um estudo, né, secular, vamos colocar, dele. Uma vasta literatura médica de pesquisadores, com essas doenças que cada vez, com o uso das pessoas, as pessoas também vão relatando, os médicos vão ganhando experiências nessa questão de relatos, como, né, a gente falou de insônia, de ansiedade, diminuir dores, né, as pessoas que estão... Fibromialgia é uma doença, né, que praticamente tira a alegria, dá dor nas pessoas. Então, tem muita gente que relata isso e tem médicos que relatam isso, né?
E eu acho que hoje, cada vez mais, ele se amplia muito. Mas isso também é uma preocupação, Vitor, eu queria colocar isso. E a gente, às vezes, corrige, porque algumas reportagens que a gente lê, basta uma receita, simples receita, a partir de agora que você vai lá no médico, no cidadão da farmácia e pegar. Não é assim, né? Como nós estamos falando. Quando nós formos regulamentar, ele vai ser um componente especializado e nós queremos que esses médicos prescritores, né, com a ajuda da academia, das pessoas que fazem, quem serão esses médicos prescritores? Tudo isso vai entrar agora, a bola agora está com a CESA, né? Tudo isso vai entrar, assim, vai estar bem escrito bem direitinho nessa regulamentação que a Secretaria de Estado da Saúde precisa fazer da lei desde a promulgação dela no dia 17. Sim, Vitor. Essa é a grande finalidade que agora da criação desse grupo, né, condutor para discutir essa política estadual do uso do canabidiol, do mesmo jeito que a gente usa política para usar uma outra droga para obesidade ou para coisa. Então nós vamos ter de debruçar com isso com os nossos técnicos e ampliar a busca na academia, a busca nas sociedades médicas para nos ajudar a construir isso e também esperando a regulamentação a nível nacional. Porque, né, assim como as leis do Congresso Nacional, então isso é importante. Eu ia perguntar, já que o senhor tocou na questão nacional, eu ia perguntar a respeito da experiência internacional em relação a essa utilização. Parece que nos Estados Unidos é já bastante comum o uso do canabidiol, na Europa também. Qual é o conhecimento que nós temos a respeito disso? E aproveitando, como é que se faz para ter um controle a respeito, por exemplo, da plantação da maconha ou da erva necessária, da planta necessária para a produção do canabidiol? Primeiro, nos Estados Unidos, ele já é regulamentado em 21 estados americanos, né, o uso medicinal do canabidiol. Nos Estados Unidos, como era melatonina, eu estava dando exemplo a um amigo meu agora. Eu fui a Portugal há 4, 5 anos atrás, comprei melatonina. No Brasil não tinha regulamentado o uso de melatonina. Hoje você vai em qualquer farmácia, você entra, você pega a caixinha de melatonina, vai lá no caixa e paga. Nos Estados Unidos, o canabidiol, dependendo de qual fração ou de qual, né, desses 480 definições das derivações da planta, você vai lá, entra na farmácia e sai com o seu canabidiol, em forma de spray, em forma de pasta, em forma de pomada e até alimentação. Então, assim, são 21 estados americanos que já existe. E se você pegar vasta literatura em revistas médicas de cientistas, principalmente dessa área de neurologia, você tem lá resultados, né, de melhora, de diminuição da dor, de melhora do humor, né, essas questões. E também muito em paciente cuidados paliativos, às vezes, dores terminais. Então, existem esses relatos. Existe, não precisa nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, tem muitos pesquisadores. Tem um neurocientista famoso no Brasil, né, que é o Siddhartha Ribeiro, que acabou de lançar um livro agora, Flores do Amanhã, se eu não me engano, que fala justamente sobre, né, o canabidiol, o uso do canabidiol. E ele coloca muito no livro dele, é isso que você falou, a plantação de canabidiol no Brasil, como fonte econômica, fonte de emprego, fonte de você produzir o óleo de alta qualidade no Brasil, não precisa importar isso dos Estados Unidos, né? Nós estamos derivando recursos para os Estados Unidos, são bilhões de reais por ano, provavelmente, que nós estamos, né, colocando na receita americana e não na nossa. Então, também, essa discussão ela é paralela, porque aí, né, não é a saúde que discute a plantação. Quem regulamenta isso? Quem dá permissão é a Polícia Federal? Hoje existem alguns exemplos no Brasil que são de decisões judiciais, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, então são decisões judiciais, mas que eu acho que a Secretaria de Agricultura, ou Secretaria que eu falo, o Ministério da Agricultura, né, essas questões todos podem nos ajudar a isso e furar uma fonte econômica brasileira. Ok. Vitor, muito obrigado. Muito obrigado, subsecretário Tadeu Marini. E assim a gente está encerrando o nosso Estúdio 360, segunda edição desta segunda-feira. Eu espero vocês amanhã, a partir do meio-dia, com o retorno de André Samício. Até lá. Tchau, gente. Boa noite.